Está começando mais uma edição da coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor doutor Francisco Roberto Caporal. Queridos ouvintes da Rádio Web Agroecologia, nós retornamos hoje com Conversas sobre Agroecologia para dar continuidade ao que a gente vinha falando nos programas anteriores. Só para recordar, no nosso primeiro programa, a gente tentou recuperar um pouco das informações sobre uma trajetória de debate sobre o desenvolvimento sustentável. Falamos um pouco do uso indevido, né, que tornou muito frágil esse conceito de desenvolvimento sustentável, da dificuldade que se tem hoje de ter um entendimento, um consenso sobre o que seria esse tal de desenvolvimento sustentável. E inclusive falamos sobre o uso e abuso da expressão sustentabilidade, inclusive por parte de grandes transnacionais que vendem veneno agrícola, vendem agrotóxicos, vendem sementes transgênicas e dizem que trabalham para a sustentabilidade. Esse é um conceito que se tornou extremamente frágil, razão pela qual, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa demarcar um campo onde a gente está se situando para falar desse assunto. Também nós já conversamos aqui sobre o que não é agroecologia. A gente tentou também demarcar essas diferenças que existem entre algumas agriculturas alternativas, que são baseadas em algumas técnicas, algumas normas, alguns princípios, alguns conceitos, mas que não necessariamente lançam mão dos princípios e conceitos da agroecologia na sua totalidade. Então, essa demarcação é importante porque, como a gente já disse aqui no Conversa sobre Agroecologia, muita gente utiliza a expressão agroecologia de uma forma bastante equivocada, não levando em conta, inclusive, um conjunto de dimensões que são importantes quando a gente trata desse tema, da sustentabilidade. Por exemplo, as dimensões ecológica, econômica e social, mas também as dimensões cultural, política e ética, que são dimensões fundamentais quando a gente trata desse tema. Cabe lembrar também que nós chamamos a atenção no programa anterior que não se faz transição para a agroecologia, como muita gente tem falado por aí. A gente faz transição de agriculturas menos sustentáveis para agriculturas mais sustentáveis. E os conceitos, princípios, metodologias oferecidos pela agroecologia que dão o apoio para que se possa fazer essa transição de agriculturas menos sustentáveis para agriculturas mais sustentáveis, como a gente mencionou aqui. Então, quando a gente fala desse tema, a agroecologia, a primeira questão que a gente tem que levar em conta é que nós estamos falando de uma ciência, um campo de conhecimento que é bastante complexo. Não é complicado, mas é complexo. Por quê? Porque tem que levar em conta essas dimensões, eu falei 6, mas podem ser mais dimensões, e também porque a agroecologia não fica apenas numa aproximação entre a agronomia e a ecologia, como na sua origem. A partir do entendimento de que as agriculturas têm uma influência importante das pessoas que fazem o manejo, que trabalham na agricultura, também o campo da agroecologia se deu conta de que muitas outras ciências influem nesse processo. Assim como influi também o saber popular, o conhecimento adquirido pelos agricultores e agricultoras ao longo de uma história. É bom a gente frisar que a agricultura tem pelo menos 12 mil anos. E ao longo desse processo, desses 12 mil anos,
foram ocorrendo mudanças importantes no modo de se fazer agricultura. E essas mudanças tinham muito que ver com a interação do homem e da mulher, agricultores, com o meio onde eles estavam trabalhando. Houve uma influência muito grande desde o princípio da agricultura, causada por essa relação do homem com o meio ambiente onde ele estava inserido. Então, essa é uma questão importante, incorporar o saber popular, o saber de agricultores e agricultoras na construção dessas agriculturas mais sustentáveis a que se propõe a agroecologia. Mas não basta isso, né? Esse é um ponto inicial, mas a gente não pode parar aí. Então não dá para se dizer que os agricultores e agricultoras sozinhos poderão fazer uma transição agroecológica independente de outras questões fundamentais. Até porque toda agricultura está inserida em outros sistemas, né? Inclusive está dentro de um sistema econômico que muitas vezes não é favorável aos agricultores e agricultoras, de um sistema social, né, que também influi muito, né, nessas formas de fazer agricultura. E por isso mesmo a agroecologia lança mão de conhecimentos de outros campos, como por exemplo a sociologia, a antropologia, da ecologia política, da economia ecológica, da história, da geografia, e inclusive da física. Muita gente não entende por que a agroecologia lança mão de conhecimentos da física. É porque, resumidamente, as leis da termodinâmica, as leis que tratam da questão da energia na física, elas mostram que as agriculturas convencionais são insustentáveis porque elas causam uma grande degradação de recursos, seja de matéria, seja de energia. E isso é um elemento chave para mostrar a insustentabilidade dos modelos convencionais de agricultura. Logo, a agroecologia transita para uma outra visão, né, para uma forma de entender o desenvolvimento do meio rural e da agricultura desde uma perspectiva holística, quer dizer, de uma perspectiva da totalidade dos sistemas e de um enfoque sistêmico que procura justamente entender a agricultura e o desenvolvimento rural numa perspectiva de relações com outros sistemas, né? Por exemplo, a agricultura está envolvida, por exemplo, com outro subsistema, que é o subsistema do comércio, por exemplo, né? Ou seja, na compra que faz de insumos para a agricultura, como na própria venda dos produtos da agricultura. E esse é um outro subsistema. Então, quando a gente estuda a agricultura, a gente precisa entendê-la, né, dentro de um complexo que é o sistema agroalimentar, que vai desde antes da porteira, desde a produção dos insumos, até o momento em que nós vamos consumir os produtos na nossa casa. E dentro de toda essa cadeia agroalimentar, existem perdas de matéria e energia, transformações de matéria e energia que precisam ser levadas em conta quando se está falando da busca de mais sustentabilidade nos sistemas agrícolas. Por outro lado, quando a gente estuda a agroecologia, se destaca essa perspectiva que a gente chama de coevolucionista, quer dizer, o homem é influído pelo meio ambiente onde ele está trabalhando, ao mesmo tempo que o homem influi e transforma o meio ambiente onde ele está trabalhando. Inclusive, o professor Eduardo Sevilla Guzmán afirma que a agroecologia pretende restabelecer o curso alterado da coevolução social e ecológica. O que ele quer dizer com isso? Que a Revolução Verde, o modelo da Revolução Verde, da industrialização da agricultura, simplesmente alterou a relação dessa coevolução entre o homem e o meio ambiente, na medida em que tentou, né, criar uma agricultura homogênea
de monocultivo, né, artificial, industrial, como muitos chamam. E a agroecologia não quer isso. A agroecologia quer caminhar no sentido da construção de agriculturas de base ecológica ou agriculturas sustentáveis. Nós ficamos por aqui por hoje e voltaremos aprofundando esse tema no nosso próximo programa. Você ouviu a coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor Dr. Francisco Roberto Caporal. Toda sexta com uma nova edição aqui na Rádio Web Agroecologia. Dúvidas, sugestões ou comentários pelo e-mail caporalfr@gmail.com. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/nac.frpe.